Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente. Chegamos ao primeiro domingo do mês de setembro e a nossa oração especial por todos vocês nesse dia. Quero convidar você a ficar conosco, a continuar conosco, acompanhando a nossa programação. E eu tenho certeza que a palavra hoje vai ajudar você. Nós vamos falar um pouquinho sobre Filipenses, capítulo 4. Se você tem a Bíblia Sagrada, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e nós vamos falar de Filipenses, capítulo de número 4, tá? Filipenses, capítulo 4, e nós vamos começar por aqui. Nesse nosso começo de programação, começo de mês de setembro, eu já trago comigo aqui a minha lembrança de que eu tenho um compromisso de orar por todas as pessoas neste mês de setembro que estão passando por problemas da alma. Problemas como ansiedade, depressão, tristeza profunda, né? Os sintomas da ansiedade, os sintomas da depressão. Nós vamos estar conversando sobre como vencer essas coisas, como identificar, como vencer os problemas da alma. São tantos problemas, são tantas aflições e nós precisamos concentrar a nossa fé. A palavra de Deus explica, pastor, algumas coisas sobre isso, sim. O apóstolo Paulo, ele conversou com a igreja de Filipe sobre o capítulo 4, e aí eu quero comentar também com vocês, para nós termos aqui uma instrução, né? Vamos pegar a instrução que Paulo aqui deu aos irmãos, tá? Lá da igreja de Filipos. E qual a instrução que Paulo passou para a igreja de Filipos? Bom, começando pelo capítulo 4, você sabe que a ansiedade, ela tem dois pontos, ou seja, existe a ansiedade que poderíamos chamar de positiva, talvez não seja este o nome conhecido por muitos, mas aquela ansiedade boa, que a pessoa diz, puxa vida, eu estou ansioso pela minha viagem, que eu vou para Nova York. Eu posso mal esperar chegar o dia. Aí o coração acelera, meu Deus, vou conhecer Nova York. Chamamos de ansiedade e até, nesse caso, ela é positiva. Agora, o problema começa quando as coisas giram num outro nível. Quando você não consegue parar de pensar em alguns problemas, parar de pensar em alguma dificuldade, parar de pensar até pensamentos ruins que vêm à pessoa e o coração acelera, sudorese e a pessoa fica às vezes sem dormir, acorda, já não consegue dormir, vem a insônia, a preocupação já com como eu vou enfrentar o dia de amanhã, como eu vou enfrentar as dívidas, como eu vou enfrentar o trabalho, como eu vou enfrentar as pessoas. E aí ela já, mesmo que ela não queira pensar nisso, mas a mente dela acaba levando-a a pensar nessas coisas. Eu quero trabalhar isso com vocês durante todos os domingos do mês de setembro. Inclusive nós vamos depois aprender, identificar e como trabalhar para vencer a ansiedade. Por exemplo, existem pessoas que a ansiedade é tão forte na vida dela, que ela fica pensando, com medo de ter algum tipo de problema ou algum tipo de doença, algum tipo de enfermidade. Parece que ela está acometida de algum problema. Ela sente todos os sintomas, como se ela estivesse sofrendo de algum tipo de enfermidade, de algum tipo de problemas na saúde. O apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui o seguinte: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa estai
assim firme no Senhor. Então Paulo está dizendo, olha, a minha alegria, a minha coroa, a minha glória é saber que vocês estão firmes no Senhor. Rogo a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também, a ti, meu leal companheiro de jugo, companheiro de trabalho, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Paulo aqui fala das pessoas que estavam ajudando ele. Eu acredito que em determinado momento da vida, uma coisa muito importante é você e eu saber que nós não estamos sozinhos, que nós temos pessoas que trabalham conosco, que nos ajudam. Eu não consigo fazer o que eu estou fazendo sozinho. Para eu fazer o que eu estou fazendo, eu preciso de pessoas que me ajudem, pessoas que estejam ao meu lado. Eu acho que uma das consciências mais importantes na vida de toda pessoa que está passando por algum tipo de problema é saber que ela não está sozinha, que tem alguém com ela, tem alguém ao lado dela, tem alguém para ajudá-la. Então Paulo diz aqui desses cooperadores e diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Um dos segredos é você regozijar no Senhor. Regozijar quer dizer alegrar no Senhor. E Paulo disse: outra vez eu digo, regozijai-vos. Ou seja, eu estou pedindo a vocês, gente, se alegrem no Senhor. Tenha prazer no Senhor. Você sabe que a ansiedade começa a partir do momento que nós começamos a pensar que coisas são importantes e que coisas trazem uma alegria para nós. Ou seja, quando nós fazemos com que a alegria das coisas seja mais importante do que a alegria, do que o prazer de estar com o Senhor. É claro que todos nós precisamos de coisas. A nossa vida aqui na Terra, nós precisamos de coisas. Precisamos comprar, vender, negociar. Tantas coisas nós precisamos fazer nesse nível de negociação, nesse nível de comprar, vender, negociar, enfim. Só que nós temos que fazer o seguinte: a primeira coisa que você precisa fazer é colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e fazer de Deus a sua maior alegria. Este é o conselho que Paulo dá aqui. Aí ele diz assim: seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Outra coisa que Paulo diz, além de você conhecer o Senhor e alegrar no Senhor, Paulo está dizendo assim: procure ser amável com as pessoas. Eu acredito que uma das coisas ruins para nossas vidas é ter mágoa, é ter ressentimento, é guardar tristeza, guardar ofensa no coração, guardar falta de perdão. Às vezes a pessoa diz: eu não perdoo fulano, não vou perdoar cicrano, não perdoo Beltrano pelo que ele fez comigo. Então, a falta de perdão é uma das coisas que atrapalha a vida das pessoas, porque isso começa a ocupar a sua mente e começa a ocupar o lugar de você pensar outras coisas. Você vai ficar pensando nessas coisas. Falta de perdão, desgaste emocional, às vezes o pensamento tipo: eu tenho que vingar dessa pessoa que me fez algum tipo de mal. Aí Paulo está dizendo assim: seja a vossa amabilidade conhecida de todos, deixa todas as pessoas saber que você é uma pessoa amável, que você é uma pessoa querida, que você se importa com elas. Eu acho que às vezes dentro da família nós precisamos aplicar esse espírito de amabilidade. Hoje falta amor dentro das próprias famílias. E aí você diz: pastor, esse amor que o senhor está falando que falta, o senhor quer dizer em que sentido? O amor verdadeiro, o amor do sentido de você fazer o bem sem esperar nada em troca. O amor fraternal praticado dentro da própria família. Falta amor fraternal. As pessoas hoje, elas vivem cheias de autocobrança. Eu faço por você, mas você vai ter que fazer por mim. Até os casais hoje têm esse tipo de dificuldade, porque um faz um bem, já fica esperando a recompensa e diz: e aí? Eu fiz por você e agora? Você vai fazer por mim? Você vai me recompensar? Você viu que eu te ajudei ontem? Tá, eu te ajudei. E agora?
Você vai me ajudar quando? E aí fica essa cobrança. Essa cobrança ocupa um lugar na tua alma e acaba fugindo a sua amabilidade. Perto está o Senhor, ou seja, você tem que colocar Deus sempre perto de tudo. Sempre coloca Deus perto de todas as coisas. Eu quero só pegar para você esse versículo aqui, lendo esse texto de um ponto de vista de uma outra versão da Bíblia, para você entender que, primeira coisa, nós precisamos. O que nós precisamos primeiro, pastor José Maria? Filipenses capítulo 4. Eu estou lendo o versículo de número 5 agora. Filipenses 4, 5. Seja a vossa bondade conhecida de todos os homens. Ou seja, Paulo está dizendo, seja a bondade de vocês conhecida de todas as pessoas. Ele está dizendo, seja amáveis uns com os outros, tá? Ou que todo mundo veja que vocês são amáveis em tudo que vocês fazem. O Senhor virá em breve, ou seja, breve o Senhor voltará. Lembre-se de que o Senhor Jesus virá em breve. Quer dizer, você precisa ter um espírito gentil, um espírito gracioso, um espírito sem vaidade, sem egoísmo, né? Um espírito que tenha misericórdia, um espírito que tenha tolerância, um espírito que tenha paciência, sabe? Na Bíblia amplificada, ele está dizendo que tenha o teu espírito, né, de gracioso, de amabilidade, o espírito de sem você pensar só em você, o espírito sem egoísmo, um espírito cheio de misericórdia, um espírito que tolera as coisas, sabe, tolera as pessoas, vamos assim dizer, um espírito de paciência. E aí isso precisa ser conhecido por todos nós. As pessoas precisam ver que o Senhor, através de nós, está demonstrando esse espírito de amor, de compaixão, de paciência. Aí ele vai dizer o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Está no próximo versículo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo seja conhecida as vossas petições diante de Deus com ação de graça. Então não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica com ação de graça, ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E o Deus de paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós precisamos, então, primeiro, amar as pessoas. Primeiro, regozijar no Senhor. Quando você regozija no Senhor, quando você tem alegria de ter o Senhor como o verdadeiro Deus da sua vida, em todas as circunstâncias e situações, você apresenta a sua vida em oração a Deus, dizendo: Deus, eu entrego tudo nas suas mãos, sabe, Deus? Eu tenho as minhas necessidades, eu preciso de muitas coisas, mas eu coloco a minha vida em tuas mãos. Eu coloco o meu ser nas mãos do Senhor. Eu entrego o que eu posso fazer agora, eu entrego nas tuas mãos. Eu vou orar por você, eu vou pedir a Deus para que Ele venha ajudar, abençoar a todos vocês em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já volto para nós fazermos a oração da fé. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero fazer uma oração a Deus por você. Eu quero que você tenha paz. Eu quero que você tenha esse regozijo de Deus no seu coração. E se você me diz: Pastor José Maria, eu não estou bem, você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Nós estamos orando por você. E nesse mês de setembro, em especial, se você tem alguém na sua família que sofre com ansiedade, depressão ou qualquer outro transtorno, eu gostaria que você, por favor, talvez a sua família está precisando de uma oração pela saúde mental deles.
talvez até você que me assiste agora. Eu gostaria que você mandasse para mim os nomes das pessoas. Coloque todos os nomes das pessoas da sua família que necessita desta oração especial que eu estarei realizando nesse mês de setembro. Toda hora que eu olhar para essa fita amarela aqui no meu braço, eu vou lembrar de você nas minhas orações, tá bom? Vamos orar agora, vamos fazer uma oração. Essa fita amarela representa a sua necessidade diante de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, ó Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho perante o Senhor juntamente unir a minha fé com a fé de todas as pessoas que estão conosco, meu Pai, neste momento. Ó meu Deus e meu Pai, eu sei que são pessoas que precisam, ó Deus, da sua ajuda, precisam do seu poder, precisam da sua bênção, precisa que o Senhor estenda as tuas mãos para curar principalmente a alma, meu Deus, a parte, meu Deus, neurológica dessa pessoa. Ah, Senhor Deus querido, estende as tuas mãos para curar, Senhor, principalmente, meu Deus, a parte neurológica dessa pessoa, que precisa tanto que o Senhor entre em ação para abençoar. Abençoa este homem, esta mulher. E estes nomes que chegarão, eu estarei colocando todos eles na minha oração pessoal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a honra e para a glória de Deus. Amém? E assim seja. Graças a Deus. E você que já pensou até em tirar a sua vida, mande o nome. Você não precisa nem contar que já passou isso pela tua cabeça. Mande os nomes que eu estarei colocando na minha lista de oração desse mês de setembro. Quando você mandar os nomes, eu vou copiar esses nomes e vou jogar numa folha onde eu vou apresentar você diante de Deus, no nome de Jesus, tá bom? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, no nome do Senhor Jesus. Forte abraço e até lá.